novo, a gente volta sempre para linhas de poder e de comando e de uso e abuso do outro como sendo menos que eu, né? E esses preconceitos existem, como tu está dizendo, em todos os níveis. Em todos, sem Então, é exceção. uma característica pessoal nossa, individual, que, à medida que a gente quer sanar externamente, a gente não se dá conta que, em determinados momentos, nós somos aquilo que criticamos, né? Porque isso é a essência humana, né? Essa Faz questão. parte da nossa natureza de busca de poder, de situação de status, mais narcisismo, eu sou principal, eu sou mais maravilhoso. Isso a gente vê até dentro das famílias, né? Zonas de preconceito Uhum. e de valor maior determinados membros de uma família. Um tem mais dinheiro, mais condições econômicas e, de certa forma, segrega e tem preconceito com aqueles que não têm essa condição. Que é tudo uma questão do ser humano, da essência e do caráter. Ontem eu destaquei um negócio aqui que achei que valia a pena, que agora eu vou falar de política, uma questão política. Sim, Aqueles caras, uma boa parcela deles, que foram escolhidos pelo PT para o STF, têm tomado posições contra o Lula, o PT, a esquerda, posições que são surpreendentes, né? E a gente são. diz, o que a gente diz de cara? Ah, mas o Lula, a Dilma, eles erraram, não souberam escolher. Mas daí a gente começa, eu acho que isso é importante, a raciocinar, né? E Uhum. antes de falar do dedo podre do PT para com Da os escolha. ministros do STF, a escolha, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, o Aloysio Nunes, que eu lembrei ontem. O Aloysio Nunes hoje é um cara radical de direita, contra o PT, contra a esquerda, contra tudo que for do... Só que ele foi motorista do Marighella. Ele teve junto na luta. Depois ele deixou de ser. O Gabeira participou da luta armada contra os militares e chegou a ser um daqueles que tiveram a liberdade por causa do sequestro de um embaixador americano, lembra? Sim, Gabeira, eu sei. O Gabeira. Mas hoje É. ele é completamente contra, ele tem posições absolutamente radicais contra qualquer coisa que seja de esquerda. Né? O Carlos Vereza, pegando bem fora da área do espectro político, que ele é um ator, né? Ele foi militante do Partido Comunista por mais de 20 anos e depois ele foi protagonista daquele filme Memórias do Cárcere, que contava, poxa, uma história singular, né, a respeito de tudo isso. Quer dizer, as pessoas é que têm dentro delas alguma coisa que elas não revelam durante muito tempo, mas daqui a pouco aquilo é mais forte. E tu vê, aí aparece bem os interesses, né? Eu começo a ver que eu estou num contexto novo, então as minhas ideias que seriam básicas há 10, 20 anos atrás, passam a ser outras completamente diferentes das que eu tinha, baseado em situações de pressão maior ou menor em relação ao que eu vou perder ou ganhar. Então, isso é característica pessoal. Até Característica agora me pessoal. lembrei que eu vi uma janta em que os dois se trataram muito bem, que foi o Haddad e a Marta Suplicy, né? Não sei se tu viu. Uhum. Não, eu só li. Eles se encontraram numa janta, se eu vi na Folha de São Paulo. E segundo o repórter, se trataram muito bem. Sim, mas eles Mas queriam o quê? Que eles fizessem um jiu-jitsu? O Haddad ia então dar tu um vê, pau né? na Marta. E Beatriz, o importante é ser educado, né? Mas o que eu acho engraçado é essa expectativa, né? Olha, o Haddad e a Marta se trataram muito bem num jantar, mas queriam o quê? Um tatame? Sabe? O que eu acho é que, assim, eu conheço pessoas que poderiam ter uma outra vida econômica se tivessem optado
por defender teorias da direita e não ficarem assim. Eu vou pegar o meu exemplo, tá? No meu Sim. trabalho. Se eu tivesse, alguns anos atrás, como quase eu poderia ter sido convencida, a defender interesses dos patrões, interesses econômicos do sistema e tal, com a minha capacidade de falar, com o meu jeito e tal, eu poderia ter outra vida econômica hoje. Então, Poderia estar num outro patamar, mas só que eu estaria morta por dentro, entendeu? Porque eu nunca acreditei naquilo, eu acredito naquilo que eu defendo. Então eu estou pagando preço por isso? Ah, tô. Mas eu me sinto muito bem, sinceramente. Não é que não falte dinheiro, falta condições. Mas a harmonia das minhas crenças com a minha fala, para mim, é algo assim fundamental, entende? então, tu vê, Beatriz, de novo voltamos, porque para uma coerência pessoal dentro de mim, em relação ao lugar que eu vivo e às crenças que eu tenho, em relação ao que eu penso e sinto e vejo. Essa coerência interna é o que mais importa pessoalmente, Sim, independente das coisas mutantes que estão aparecendo o tempo todo. Então, nesse caso dele, da indignação dele, ele ficar mais proativo no sentido isso, de colocar as suas ideias e defendê-las com mais vício e que esse cara seja um estímulo para que ele se organize mais para enfrentar essa disruptura aí horrorosa que ele está vendo. E não exatamente. ficando violento, querendo destruir, porque a destruição sempre leva, como é que se diz, a vingança é uma coisa assim, tu abre dois túmulos, um para ti e outro para quem tu te vinga. Uhum. Olha, vem mais um esquema aí daqueles bem calhorda, sabe? A comissão da Câmara com a Tabata Amaral, que eu acho que uma boa parcela de quem nos acompanha sabe quem é, vai propor a retirada da dedicação exclusiva dos professores federais. Isso vai baixar barbaramente o salário dos professores federais. Outra. É baseado assim numa época em que, e até hoje, né? O professor tem dedicação exclusiva, mas até esses dias eu vi um aluno que vai fazer vestibular, paciente, né? E eu dizendo, ele fazendo uma avaliação dos professores da URGS e da PUC. Aí eu digo, mas o que tu vê de diferença? Não, os da PUC são funcionários públicos e eles não têm problema nenhum, então eles não estão muito interessados nos alunos. Agora os da PUC não, estão sempre interessados, estão sendo avaliados. Eu digo, mas tu vê assim? Não, eu não vejo assim, eu vejo o que dizem para mim que é assim, né, Maia? Eu digo, bom, mas eu me lembro que eu era funcionário da fundação e eu não tinha essa ideia dos professores nem de mim mesmo. Mas Sim, porque isso é vendido no sistema, porque eles querem acabar com a escola pública e todas as. Tem muito mais qualidade, porque as pessoas morrem de medo de ser demitidas, entendeu? Aqui entra uma coisa interessante. Tudo é montado em cima do medo, né? Isso. Tu tá sempre meio vulnerável. Aí aquilo que eu disse, nós conversamos esses tempos, que a nova escravidão hoje, ela é sofisticada, é o trabalho por metas. Uhum. Então, tu tem que preencher sempre metas que sobem cada vez mais. Isso a gente vê muito nos bancos, né? Nas lojas também. Nas lojas também, mas nos bancos é nítido, né? Então estão sempre querendo que tu invista aqui, ali ou acolá, para que a meta desse gerente ou desse investidor esteja sempre na altura. Senão, daqui a pouco ele pode ser demitido, né?
Então, essa é a nova escravidão, de certa forma, dentro de um Sim, regime. esses dias eu estive com uma pessoa numa loja de departamentos e na hora da... Quando nós íamos nos dirigir para o caixa, a moça disse, olha, lá na saída da loja tem uma máquina que está fazendo pesquisa. A senhora, por favor, responde lá e bota meu nome, porque eu vou ganhar pontos. Eu disse, máquina, como é que funciona? Ela disse, não, a senhora vai ter que fazer, eles estão fazendo uma pesquisa com quem vai na loja, né, com os clientes, mas por favor, ela estava bem ansiosa, bota meu nome e tal, né? E aí, Olha, claro, a gente pegou o nome dela, foi lá e fez, e botou o nome dela, tudo bem, tudo certinho, não tem por que agora dar um ataque, né? Não, porque o sistema, porque eu não vou me submeter. Aí tu vai lá e faz, né? Mas não, vê, é porque assim, tu, aquela é aí que tá, ansiedade. né? Tu tá inserido, então tu tem que ser capaz de manipular dentro de ti um sistema que te agride seguidamente, né? Uhum. E essa é a manipulação perfeita interna, onde eu consigo, apesar dessas pressões, aí voltando para esse rapaz que está muito chateado, e eu estou querendo matar alguém, que essa pressão se torne numa linha criativa onde ele possa ser um subversivo de acordo com as possibilidades dele de Sim. subverter essas ordens absurdas, né? Sim, pode encontrar um movimento onde ele se encaixe, pode Exatamente. participar de algum grupo, mesmo que seja virtual, nessa questão da consciência negra, não é, da luta, para que pare, porque eu acho que o começo bom seria se a gente que não é negro, mas eu, por exemplo, tenho negro na família, porque eu sou pé sujo, né? Eu tenho de tudo um pouco. Então, mas que... Ô, Beatriz, Oi. tu acha que tu foi beneficiada pela escravidão? Pois é. Eu tenho, todo mundo tem pé na África. Dificilmente tu encontra alguém que não tenha, né? Pois é. E Exatamente. veja só, perceba só o ato falho que eu cometi. Eu Qual? agora, nesse momento. Eu disse, olha o preconceito, eu tenho pé sujo. Olha aí. O senhor entendeu como é que isso é forte? Mas eu entendi que tu podia lavar o pé, né? Mas olha só, isso está tão introjetado na gente que a gente fala como uma coisa, eu estou dizendo uma coisa muito inteligente, mas tu está sendo extremamente preconceituosa. E tu viu, então, aquilo que eu falei antes, que é uma característica quase assim de formação básica devido a uma educação de centenas, ou vamos dizer assim, dezenas de gerações. Uhum. Mas ao ver isso, ao se dar conta disso, é isso que eu estou dizendo. Eu não devo levar isso como uma ofensa, e sim como uma espécie de possibilidade de luta para que isso mude. Se dar conta, né? Se dar conta sem a agressão de que aquilo é uma coisa que tem que ser castigada. Não, é uma coisa que tem que ser mudada, mas dando-se conta. Bom, deixa eu liberar aqui os amigos que quiserem, não é? Podem fazer perguntas aqui para o Dr. Maia, porque senão eu fico conversando de boa, sabe? Não, mas eu estou ficando resolvendo nosso preconceito, né, Beatriz? Exatamente. E eu faço terapia ao vivo aqui. Olha aqui, o nosso WhatsApp é o 986877340. Lembrando, Dr. Maia, que o nosso programa agora está gravado e está disponível praticamente no Spotify, no Deezer e em outros desses aplicativos aí que pode ser ouvido a qualquer momento, em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu vou ter que fazer um aplicativo desse, até falei com a Adriana para me dar um passo a passo para chegar lá. Pode colocar aqui para o senhor aí o Spotify ou então o Deezer, acho que é Deezer. Que nós estamos com vários, inclusive no próprio, como é que chama? No Google. Google também. No Google, né? Então não é muito difícil, não.
Mas Não é? o Jefferson tem assim, ó, terminou o programa.